Glória a Deus, voltamos para dar sequência na nossa aula. Nós vamos fechar com o livro de Lucas e João. O livro de Lucas é sobre a figura, que é o homem do livro de Lucas. Vai ser bem curto. Eu creio também que João vai ser bem objetivo, porque no último vídeo eu já deixei 16 minutos, Eu vou tentar encurtar para os irmãos depois estarem ouvindo, no nome de Jesus. Irmãos, Lucas escreve para os gregos, E nós bem sabemos, somos sabedores disso, que os gregos, o povo que Lucas vai escrever é um povo culto, que eram os gregos, e o objetivo de um grego era atingir a perfeição, E assim a chegar a ser um Deus, um Deus grego. Então eles tinham esse objetivo, de ser homem perfeito, chegar à perfeição, ser Deus, Então Lucas vai escrever para um povo culto, um povo que os homens queriam chegar a essa perfeição. Sabemos que os gregos eram muito inteligentes, irmãos? Se você for na Grécia, você vê tantas obras, escritas também. Você vê que era um povo bem esperto, para a glória do Senhor. Mas Lucas vai escrever o Evangelho para esse povo e ele vai pegar, as características desse povo e vai aplicar a pessoa de Cristo Jesus. Vai apresentar Jesus como o Filho do homem. Glória a Deus. O interessante é que Lucas ele vai apresentar Jesus como o Filho do homem, o homem perfeito. E ele vai pegar essa simbologia do homem porque o homem é símbolo de inteligência. O homem, razão, emoção, vontade, conhecimento, amor, características de um homem. Lucas ele vai pegar esse contexto de homem e vai apresentar Jesus Cristo. Ele vai apresentar Jesus Cristo como homem. Tinha suas qualidades. Cristo, ele tinha suas características, as suas qualidades, os seus atributos, a qual ele tinha. Então, ao apresentar Jesus como homem, filho do homem, o homem perfeito, iriam cativar a atenção dos gregos. O Evangelho de Lucas é um evangelho de estratégia. Quando nós olhamos para Lucas 5:24, nós vamos ver a autoridade que foi posta em Jesus. Olha só, irmãos, Lucas 5:24, para você que tem Bíblia, abre aí em nome de Jesus. Diz o texto: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado. Disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. Irmãos, olha só, ele apresenta esse homem como um homem que tem poder, como um homem que tem autoridade, para um homem que perdoa pecado, ou seja, é um Deus. Ele é homem, mas é Deus. Natureza, como eu disse, 100% humana e 100% divina. Nós chamamos de união hipostática, união composta por duas naturezas, irmãos? Isso Jesus tinha essas duas naturezas. Então, apresentar Jesus como Filho do homem, o homem perfeito, Deus, mostrar que Cristo é Deus, para os gregos iria cativar a atenção e mostrar que ele perdoa
pecado. Quem pode perdoar pecado é só Deus. Então, para eles iriam entender que Cristo é Deus. Em Lucas, o Evangelho do Filho do Homem mostra-se o coração de Jesus em uma série de manifestações de sua compaixão, ternura e amor. São as qualidades a qual eu citei de um homem, né, irmãos? Para a glória do Senhor. Então nós entendemos do porquê que Lucas vai apresentar Jesus como o Filho do Homem, ou na figura o homem e na revelação o Filho do Homem. Nós olhamos para o Evangelho de João, na sua figura. A figura é a águia, né, irmãos? A figura qual é apresentada é a águia. Nós somos sabedores disso e nós estamos nesses estudos, né, recorrentes. Nós entendemos que o Evangelho de João ele não foi escrito a um povo separado, como Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve aos romanos, Lucas escreve aos gregos. João ele é chamado de o Evangelho universal, porque ele foi escrito para os judeus, os romanos, os gregos, e ele também foi escrito à igreja, para a glória do Senhor. Então, todos os povos, esse Evangelho é para todo mundo. Ele não buscou assim um povo, ele buscou a todos os povos, né, para a glória do Senhor. João, ao escrever, ele tinha em mente, né, a igreja, como eu lecionei, em geral, né, a igreja em sua totalidade, né? Pois já dizia, né, muitos assim que Cristo tinha sido crucificado e as verdades do Evangelho estavam sendo esquecidas, né, irmãos? Nós sabemos que a época que João, né, escreveu, a verdade do Evangelho estava sendo esquecida. A cruz estava sendo esquecida, como nos dias de hoje, mas eu tenho certeza que Deus vai levantar um João aí para estar trazendo o povo de volta para as verdades. Hoje eu preguei, né, ontem e disse que as pessoas estão esquecendo do céu. As pessoas não falam mais do céu, não pregam mais sobre o céu. Hoje nós estamos como pregadores triunfalistas que amam agendas, né, irmãos? E eu sempre digo nas minhas oportunidades, eu prefiro ficar sem agenda, irmãos. Eu prefiro ficar dentro da minha casa, cultuando na minha igreja local, dando glória, continuando nessa vida de estudo, aprimoramento, né, qualificações, né, para a glória do Senhor Jesus, do que ficar pregando palavras triunfalistas, né? Hoje em dia, nós que temos esse ministério, nós não temos as mesmas agendas do começo, né, irmãos? Aquela agenda para lá e para cá, mas graças a Deus nos leva, irmãos, a cada lugar, e não tem faltado agenda para a glória do Senhor, né? Mesmo pregando, né, aquilo que as pessoas não querem ouvir, que é a verdade, que é a palavra de Deus, sem ferir os irmãos, né? Mas com todo o amor de Cristo, falando, né, aquilo que alegra o coração de Deus Pai. Então, as verdades do Evangelho estavam, né, sendo esquecidas, né, por muito, e por isso João, irmãos, ele vendo essa necessidade, né, de estar falando sobre cruz, sobre o Evangelho, ele vai escrever, né, para os cristãos de todas as nações e apresenta as verdades mais profundas, né, dos evangelhos para a glória do Senhor. Então, João ele vai fazer um ponto de estratégia. As verdades estão sendo esquecidas, então ele vai trazer a verdade. Ele lecionou em João 14,6 o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Jesus é o caminho e o resto, irmãos, é conversa, né? Conversa fiada para a glória do Senhor.
Jesus Cristo. Irmãos, vamos estar lendo aqui, lecionar os irmãos, João capítulo 4, glória a Deus, no seu versículo 42. Então, irmãos, João 4, 42, Jesus está, a mulher, né? E dizia a mulher: já não é pelo que dizestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Você consegue entender? Muitas coisas falavam de Jesus, mas Jesus, o Evangelho vem mostrar que Jesus verdadeiramente é o Salvador. João, na sua escrita, ele veio trazer as verdades do Evangelho. O Evangelho estava saindo nas falas, no cotidiano. E João escreve para direcionar a todas as nações que Cristo é o Salvador. O Evangelho que é apresentado como águia. Eu disse, irmãos, o mosquito veio aqui. O Evangelho de Mateus, Jesus Cristo é apresentado com uma figura, né, da tipologia do leão da tribo de Judá. Marcos apresenta na tipologia Cristo como boi. Lucas apresenta na tipologia como homem. E João apresenta a Cristo na tipologia como a águia. E por que da águia? Como eu disse, ele foi levar o Evangelho. João é apresentado à igreja, todas as nações. Esse Evangelho não tem um povo assim específico como os outros evangelistas, né? Eles escolheram um público, né, nas suas necessidades. E João, ele vê a necessidade da igreja e ele vai escrever para suprir a necessidade da igreja, que era ouvir o Evangelho para a glória de Deus Pai. Apresentado como águia, porque é para todas as nações. E eu escrevi, irmãos, algo aqui, em João, o Evangelho do Filho de Deus, vê-se a semelhança de Jesus a uma águia, né, que voa e nos leva à altura da sua divindade eterna. É o livro que nos revela o mistério de ele ser como o Pai. Oh, glória! A águia vai para lá, vem para cá, ela voa, está sempre nas alturas, né, irmãos? E o Evangelho é apresentado, a figura da tipologia de Jesus como a águia, porque é Jesus que nos leva nas alturas da divindade do céu, junto com o Pai. É Ele que nos leva às escadas da intimidade. É Ele que nos conduz, irmãos, em velocidades nas áreas espirituais. Então esse Evangelho ele é apresentado como águia, porque é um Evangelho veloz, que a sua palavra ela está sendo espalhada rapidamente para a glória do Senhor. Então eu encerro essa aula dizendo que o Evangelho de João ele apresenta a figura de Cristo na tipologia de uma águia que está sempre nas alturas. Irmãos, eu encerro, né, essa segunda aula e dizendo aos irmãos: estudem, irmãos, porque quando nós estudamos, nós crescemos na graça e no conhecimento. Deus abençoe os irmãos e espero vocês, irmãos, na próxima aula da semana que vem, no nome de Jesus. Não esqueça que com o projeto Gerando Vidas, você cresce em graça e conhecimento. Deus abençoe, a paz do Senhor.